vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir aqui o projeto. Vou compilar de novo. Vou jogar ele para o lado aqui, né? Ó, é o mesmo projeto da aula passada. Aqui ontem eu alterei ele, né? Ontem que eu consegui tirar um tempinho para implementar algumas coisas. Então, beleza, ó. Eu acrescentei um formulário de alteração, tá bom? Até a aula passada, nós tínhamos a models, né, pessoal? Que lá no Java 1 a gente chama de control, né? Por que lá no Java 1 chama de control? Porque é MVC, model, view e control, beleza? Se lá em Java 1 eu começar a falar que control é model, aí vai dar uma confusão danada, né? A cabeça de quem está começando a aprender. Mas agora você já tem condição de entender que, ó, esse model é onde tem a classe que vai ter como se fosse os gets e sets. Aqui não tem get e set porque está implícito, beleza? Porque é uma interfacezinho, ó. E para que tem o export? Para que esse elemento aqui, ó, esse cliente aqui, ele consiga ser visualizado por outros componentes e módulos do Angular, beleza? Tá bom? Então, por isso que ele tem isso aí. Então, ó, além disso, deixa eu fechar esses arquivos aqui, salvar. Ixi, tomara que eu não tenha feito nada errado, né? Tô salvando nem prestar atenção no que ele estava falando ali. Mas vamos lá. Então, ó, até a aula passada nós tínhamos o formulário de cadastro, nós tínhamos o home, né? Que foi aquele de boas-vindas lá. Nós tínhamos o lista, né? O lista tinha só a listagem mesmo, né, pessoal? Não tinha nada de mais. E tínhamos o menu, né? Então, nós temos esses componentes aqui que já estavam funcionando, tá bom? Então, bora ver aqui como é que ele vai estar. Vamos ver se ele vai compilar. Agora eu tinha feito uns testes, tinha funcionado, né? Mas sabe como é que funciona, né? De vez em quando dá uns trelelê aí no Angular com Firebase, se a internet não estiver muito boa e tal, dá uns probleminhas. Então, eu vou dar um ng server. Eu não vou dar o "-o" porque eu quero abrir ele em outro navegador. Então, ele vai compilar. Tenho fé que vai compilar. Uma hora ele compila, né? Opa, começou. Beleza? 10%. Quando chega em 93, se passou, aí já era, tá tudo certo. Agora, se chegou em 93, deu algum problema, ele dá pala na aula. É agora. Olha, compilou. Aqui, pessoal, ele não abriu, né? Mas, ó, ele trouxe um hiperlink aqui, ó. Tá bom? Se eu aperto o Ctrl e aperto aqui, ó, é para abrir no navegador. Beleza? Estão vendo? Certo? Então tá aí, ó. Abriu no navegador. Botou View Web também, né? No Teams ali, que é para não ter problema. Aí eu fico vendo vocês bem aqui, ó. Minimizo aqui e jogo vocês aqui pro cantinho. Beleza? Que aí eu consigo fazer aqui, ver se vocês estão comentando. Agora eu posso abrir mais um bocadinho aqui. Então tá aí, pessoal. Bom, aí nós temos o home, né? Que ele já traduziu para casa, né? Temos o lista cliente. Vamos ver agora se vai dar alguma coisa, ó. Foi lá na nuvem. Esse tempinho aí, esse delayzinho, ele foi lá na nuvem e trouxe. Beleza? Temos o cadastro, né? Então vamos colocar aqui Luiz Felipe Feitosa. Feitosa é lá de Minas, né? lf@gmail.com. Beleza? Então vamos cadastrar, ó, cadastrado com sucesso. Quando eu der OK, aí tem aquele redirecionamento. Lembra que a gente fez lá uma rota-resposta? Então vou dar OK, ó. Pronto. Ó, já trouxe o nosso amigo Luiz. Aqui ele está ordenado por nome, né? Eu tenho que arrumar depois aqui, ajeitar, né? Eu coloquei o código, ficou aqui, né? E o nome, que a ação tem que ficar para lá. Eu mexi no esquema para colocar o código para aparecer, porque na hora do update a gente tem que dar uma olhada nesse cara aqui, tá bom? Então agora, pessoal,
nós temos aqui, está funcionando tudo direitinho. Se eu clicar em excluir aqui, ele vai excluir. Se eu clicar em alterar, ele vai para um formulário. Então, por exemplo, eu quero alterar o e-mail aqui do nosso amigo Luiz. Beleza? Então, eu clico aqui, ó. Aqui é aquela mesma ideia que nós fazemos lá em Java 1 e 2. Um CRUD que concentra tudo. Um formulário separado e depois lista, alteração e exclusão, tudo em um arquivo só para aprendizado, né? Dá para usar no dia a dia? Dá também, não tem problema não. Mas quando você for fazer um CRUD com coisas mais elaboradas, onde você tem que selecionar uma coisa, duas, três, para depois fazer um join, de alguma forma, esse modelo aqui já dá um pouco mais de trabalho, né? Beleza? Então, olha só. Eu vou tentar alterar aqui o e-mail do nosso amigo Luiz. Eu vou clicar aqui, ó. Tom, olha lá, ó. Ele já chamou um outro componente e já trouxe o componente com os dados atuais, ó. Aí eu vou mudar aqui. Qual que é o e-mail, Luiz? Bota aí para mim. Só para eu botar um negócio mais realista. Vou aqui para nós aqui. Beleza. Só para provar que não estou fazendo gambira, né? Basta as que já tem, né, pessoal? Olha lá, ó. Botei aqui. Tá, apagar aqui para não ficar. E agora vamos tentar, né? Ver se dá certo, ó. Quando eu clicar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso para um método que é o update. O update vai lá na nuvem com o Firebase, né? Aquele esquema do Fire lá, Firestore 2. Leva esse dado, atualiza lá. E aí eu tenho um esquema de rota. Aquele mesmo esquema de rota que eu fiz para o cadastrar, eu fiz para o alterar. Então, quando eu clicar, se der tudo certo, ele vai lá, faz o update, já dá um refresh e já volta para a lista. Ó. Olha lá, ó. Já foi lá na nuvem e voltou. Beleza, pessoal? Então, ó, o rotina está funcionando. Tava dando uns piripaque aí, mas eu arrumei agora de manhã. Eu vou cadastrar outro cara aqui, ó. Cadastrar o Pebinha. O Pebinha da Silva, cadê? E-mail, cadastrar. Ok. Beleza, cadastrei. Mudar para Pebinha da Silva, para a gente testar todas as rotinas, né? Para ver se está tudo funcionando. Mudar. Vamos lá. Pebinha da Silva. Agora eu vou eliminar esse camarada. Aqui, depois podemos colocar um JavaScript, né? Um confirme, né? Quando clica, confirma, sim. Exclui, confirma, não. Ele volta para cá. Então, pá, já foi. Já apagou lá na nuvem, pessoal. Perceberam que o deletar sempre é mais rápido, né? Porque você só manda um parâmetro, né? No comando. Delete, ele vai lá e puf, detona o cara. Qual é o parâmetro? O ID que foi gerado lá automaticamente. Beleza? Então, isso aqui é o nosso CRUDzinho funcionando com Angular mais o Firebase. Beleza? Agora o nosso módulo Home, que é esse cara aqui, ó. Cadê? Quando eu clico aqui, ó, casa, não tá aparecendo nada, eu vou aqui, ó, no meu módulo não, componente home.html, beleza? Ó? E olha aqui, pessoal, eu coloquei uma imagem dentro da pasta assets, o assets, né, que o pessoal chama, né? Uma definiçãozinha aqui, beleza? Joguei lá dentro dessa pasta, bem aqui, ó. Beleza? Dentro dessa pasta aqui, ó. Olha lá a imagem, ó. Então eu podia criar dentro de assets uma outra pasta chamada imagens e pegar e chamar bem aqui, assets /img e o nome da pasta, né? É só o caminho. Eu vou tirar esse cara aqui. Beleza, eu vou tirar esse aqui. Deixa eu ver se não ficou nada para trás lá, senão vai dar erro, né? Beleza. Definir o tamanho ali da imagem, mas tá meio tosquinho, mas dá para passar. Vamos ver se vai rodar direitinho. Ctrl S, vamos ver se compila, olha, compilou, 0 barra, successful, pronto, tá aí a imagem. Então agora, ó, o lista carregando, cadastro, que é o formulário, né, que é o formulário que nós fizemos, e o home. O home tem uma imagenzinha. Eu podia colocar umas filhas. Tá meio tosca a imagem aí, porque eu não peguei muita coisa. Exatamente, Luiz. Então, todas as imagens devem ser colocadas aqui dentro.
tá bom? Essa pasta padrão dele aqui, ó. Beleza? Então, você ainda pode fazer assim, ó, botão direito, New Folder, IMG, beleza? Tá? Criei, vou pegar isso aqui e jogar aqui dentro, ó. 9, filho. Beleza? E aqui eu vou colocar, ó, Assets. Se eu for lá agora, ó, ele dá um refresh aqui, ó. Ainda tá em cache, né? Mas eu movi, né? Vamos ver se eu vou colocar aqui barra IMG, barra, salvar. Olha lá, beleza? Então agora continua funcionando bonitinho. E eu criei um subdiretório dentro de Assets para colocar imagens. Por quê, pessoal? Imagina o seguinte, ó. Você vai fazer um sistema que tem imagens dos usuários, que você não vai gravar no banco, você vai botar aqui, né? Porque senão você gravar e ficar gravando imagem no banco lá, vira um peteco, né? Rapidão o banco fica entupido. Então tu cria uma imagenzinha aqui, ó. Quando o cara fizer o upload da máquina dele, você cria um routine de upload, você joga a imagem aqui dentro. Aí, por exemplo, se você tiver imagem de produto, cadastro de produto, aí vai aqui. Imagem dos usuários, vai aqui também. Aí você separa em pastinhas aqui dentro para ficar organizado. Beleza? Ou você pode apontar para a imagem que está em outro lugar e vai da necessidade. Beleza, pessoal? Até aí? Tranquilos? Então, isso aqui dá para colocar umas firulinhas aqui. Tá bom? Agora, vamos às alterações. Primeira coisa que nós vamos fazer. Beleza? Não precisa se preocupar em copiar, pessoal, porque eu vou passar esse projeto aqui para vocês, do jeito que está aqui, depois que eu terminar de explicar. E aí vocês vão meter bronca nesse cara aí, vão refazer o de vocês olhando esse. Tá? Que é a melhor forma de aprender. Beleza? Combinado? E é o mesmo projetinho da aula passada, que a gente ganha tempo. Então, ó, onde é que eu fiz as primeiras alterações, pessoal? Fiz as primeiras alterações na nossa service. Beleza? Vocês lembram para que serve a service? Serve a service, ficou repetido, ficou diferente, né? Estão lembrados? Isso, fazer o CRUD e fazer a conexão, né, Luiz? Beleza? Isso, muito bem, Matheus. Exatamente. Então, lembrem disso. A service é o elemento que vai ligar a aplicação ao banco de dados, tá bom? Aí, pessoal, vocês vão escutar mais para frente falar de um cara chamado Spring Boot. Já ouviram falar? Pois é, o Spring Boot, pessoal, ele vai trabalhar em conjunto com esse cara aqui, com a service. Tá? Tu vai criar um projeto lá no Spring Boot, lá, apontando para qualquer tipo de banco de dados que você queira. Você pode botar um banco de dados dentro dele, você pode direcionar para um Docker. É uma infinidade de coisas que dá para fazer nesse Spring Boot. Por quê? Ele vai ser um intermediador entre a service e o banco de dados, que pode ser qualquer um. Então ele é um framework poderosão aí que o pessoal está usando para mexer com a parte de banco de dados. Você cria um projeto só vinculado a banco, tá? Que a gente chama de persistência, né? Tá bom? Mas esse aqui, por enquanto, tá zero bala funcionando, que é uma maravilha. Então, beleza. Na nossa service, nós vamos ter os métodos. É como o nosso amigo falou aqui, o nosso amigo Luiz. Ó, eu vou ter que fazer o CRUD nele. Então, todos os elementos do Create, Resource, Update, Delete tem que estar dentro da service, porque a service é que interage com o Firebase. Beleza? E aí, nos componentes, nós vamos chamar a service e a service vai se encarregar de se comunicar com o Firebase. Então, beleza. Então, olha só. Aqui na service, ó, nós já havíamos feito uma propriedade, né, um property aqui, ou propriedade, do tipo Angular File Story Collection, lembra? Que é o que faz lá a conexão. Esse cara aqui, ele vai usar que recurso?
ele vai usar o recurso que nós chamamos de DB, que é do tipo Angular File Story. Vocês entendem por que DB é Angular File Story e cliente service é Angular File Story Collection? E aí, meu povo? Pensa aí um bocadinho. Tá cheio de comentário aqui, né? Mas tem coisas que a gente tem que entender mesmo. Vocês lembram por que esse cara aqui, ó, é Angular File Story? Então, ó, quem faz o primeiro contato é esse DB. Esse DB vai lá no Angular File Story. Ele vai lá na nuvem. E o Angular File Story Collection pega os dados que esse cara já interligou. Então, ó, é como se fosse assim, ó, é como se esse cara fosse o prepare statement, que faz a conexão, aquela bagaceira toda, né? Isso aí, ó. E esse outro é como se fosse o nosso result set, beleza? Que recebe os dados e agrega com a nossa model, que tem os gets e settings, beleza? Então, ó, esse cara vai lá, faz a comunicação, esse traz os dados e agrega a nossa cliente, que é uma model. Isso aí, João, muito bem. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí? Luiz, Matheus, Isaac tá caindo toda hora aí, né? Beleza? Então, ó, a base para começar a mexer é essa daí. E agora? Agora nós temos esse elemento aqui, ó. Eu tenho que acessar um dis7 cliente. Por que eu coloco esse dis7 cliente? Porque eu estou dizendo, ó, quando a gente utilizar essa classe aqui, ó, este elemento aqui, ó, essa service, beleza? Que eu tiver utilizando o construtor dela e esse construtor startar a conexão com o banco de dados, eu tenho um dis7 cliente, que é um método onde eu estou buscando os dados da minha coleção que está lá na nuvem, que esse camarada conectou e que esse aqui trouxe. Beleza? Então, ó, estou jogando tudo dentro desse método chamado set cliente. Eu podia colocar aqui, busca cliente na nuvem, querido. Aí, o nome é o nome. Não tem muita, né, especificidade. Mas a gente coloca desse jeito porque é um padrão. Tá bom? Beleza, pessoal? Agora, nós temos aqui o create, né? Beleza? Percebam que, ó, o create está buscando o dado que está dentro da cliente model e está passando para um doc. Olha lá, ó. Quando eu falo que está passando por um doc de clientes SF, eu estou dizendo, ó, você pega um documento que está lá na nuvem, pega esse código que vai ser gerado lá, usa o método createID para ele e dá um insert lá na nuvem. Por isso que é o create aqui, ó, é o Czinho do cruz, né? E quais os parâmetros que você quer que insira lá? Ó, você pega o código que vai ser gerado automaticamente, create ID. Você pega o nome que já está dentro da minha collection, beleza? Aqui, ó, dentro da minha collection, aqui, ó, tá vendo? Cliente SF, que veio do formulário e joga todo mundo lá na nuvem. Aí ele executa esse create aqui, por quê? Porque tem o DB que faz a conexão e tem o nosso collection que está tanto levando quanto trazendo dados. Beleza? Certo, pessoal? Então isso até o da aula passada, né? Agora nós temos mais dois métodozinhos aqui, ó, coisa miúda. Tá vendo aqui? Então nós temos aqui, ó, delete clientes SF. Lembrem-se sempre que esse cara é o nosso lá em cima, collection, tá bom? E ele sempre vai estar vinculado ao nosso elemento que faz o tráfego do dado entre a aplicação e o formulário e o banco de dados, tá bom? Agora nós temos aqui o promisezinho, né, do tipo void, e ó, retorno dis clientes sf.doc
passando para ele, ó, o doc, beleza? No método deletar, doc, ou seja, pega aquele documento, deleta ele, passando como parâmetro da nossa model o campo que é o código, beleza, pessoal? E vai lá e deleta. Então, quando a gente manda isso aqui, ó, esse código todinho vai lá para o Firebase. O Firebase fala, ó, tá vindo daqui, é para pagar um documento, que o documento é como se fosse um registro, onde o código que está vindo dentro da nossa collection vai ter que ser pesquisado lá na tabela e quando achar, deleta. Beleza, pessoal? Perceberam que aqui eu não digo que é código.get, não sei o que, igual a gente fazia lá no Java? Por quê? Porque aqui ele já vem dentro de um objeto direcionado para o doc, e esse objeto é um collection aqui, ó. Para Story Collection. Tá bom? Beleza? Então, isso aqui é na Service. Até aí tudo certo, pessoal? Compreendido? Então, beleza. Então, agora é o seguinte, ó. Esse método, nós vamos ter que chamá-lo lá no nosso listar. Lembram? Porque, ó, é aqui que ele vai realmente ser utilizado, ó. Listar. Então, é aqui, ó. Bem aqui, ó. Então, quando eu clicar nesse botão aqui, ó, eu tenho que pegar esse código aqui, ó. Esse é o código que a gente está passando, ó. Beleza? Eu tenho que pegar esse código aqui, quando eu clicar nesse cara, e mandar para o componente TypeScript dessa página aqui, ó. Desse componente HTML. Esse componente HTML é o lista.html. Quando eu clico aqui, eu mando o elemento para o lista.component.ts. Lembra que cada componente tem 3 arquivos? Só usamos 2, né? Não usamos o de teste. Mas vamos lá, olha só. Então, ó, agora eu tenho que vir para onde? Para esse cara aqui, ó. Tirar o menu aqui. Lista component.typescript, beleza? Lembre-se, esse spec aqui, pessoal, é o de teste. Se eu quiser, eu posso até deletar esse cara aqui, ó. Que a gente não está mexendo com teste, só para diminuir a quantidade de arquivo. Beleza? Tudo que é spec é teste. Tá bom? Já pode apagar para não ficar. Cuidado para não apagar o arquivo errado, hein? Beleza? Então, ó, agora eu vou no lista component.typescript. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui no meu componente TypeScript do lista, eu vou ter que ter uma ligação com o service, lembra? Por quê? Porque daqui, ó, eu tenho que chegar nesse método bem aqui, ó. Né? Eu tenho que conseguir usar esse método deletar que está aqui no service e estando no meu componente TypeScript. Então, vamos lá para ele agora. Beleza? Então, ó, eu estou no meu lista, ok? Dentro do meu lista, ó, eu já tinha um observable, né? Que a gente já estava usando para fazer a listagem. Já tínhamos o selecionar cliente, beleza? Que é para saber quem é o camarada que a gente está usando. E nós tínhamos o cliente service, que aqui, ó, aqui, vou até botar aqui, ó. Estamos fazendo a ligação entre o componente lista e a service. Beleza, pessoal? Tá bom? Isso aqui, ó. Propriedade. E liga o componente às rotas. A gente ficar fazendo aquele direcionamento. Tá bom?
Toda vez que tiver que navegar entre um arquivo e outro, tem que ter esse aqui. Tá bom? Bom, alterei aqui, já salvei para não ter problema, né? Tá bom? Então, olha só agora. Ó. Vou aqui, pegar para cá. Beleza? Então, ó, eu tenho que ter essa propriedade do tipo cliente, né? Que é a nossa controller. Tá bom? Por quê? Controller, nossa model, né? Desculpa. Eu sempre vou falar controller por conta do Java 1. Porque nós temos que ter o acesso ao dado que eu quero deletar. Ok? Então, tá aqui, ó. Já temos o nosso selecionar cliente, que é para saber qual é o cara que está passando nesse momento dentro da nossa model. Temos a conexão com a service e temos o esquema das rotas. Beleza? Esse value changes aqui, ó. Esse value change aqui no onInit é para listar os valores. Isso aqui a gente já tinha visto que é o que vai fazer a busca e manda lá para a tela, né? Agora, aqui embaixo, pessoal. Embaixo, olha só. No component, lista, nós temos um método chamado excluir. Beleza? Então, aqui tem que ficar esperto. Ó. Veja bem aqui. Ó. Excluir CL do tipo cliente. Então, ó, quando a gente passar um valor para esse cara, ele vai ser do tipo model. Beleza? Ah, mas por que eu tenho que ter esse cara aqui? Ó, eu tenho um método da minha lista component que eu chamei de excluir, que eu chamo ele e passo para ele um valor, que é o objeto do tipo cliente, que eu selecionei lá na lista. Beleza, pessoal? E quando ele executar? Quando ele executar, ó, eu chamo this cliente service, que é o nosso elemento que conecta a nossa service. E da nossa service eu quero que execute o método delete. Ó. Então lembre-se, aqui é que eu estou especificando quem é que eu quero deletar. Quando eu chamo o método deletar que está dentro da minha service, eu passo CL e CL vai ter o código do cliente que eu cliquei lá na tela. Então, eu tenho um método aqui no meu componente, que dentro dele eu chamo um método que está lá na service. Tá bom? Por quê? Porque eu não posso pegar a service e jogar direto aqui. Ó. Service.deletar. Não tem como. Eu tenho que chamar um método na minha component e dentro dele eu chamo um método que está lá dentro da service. Compreenderam? E aí, pessoal? Beleza. Aqui é o seguinte, Luiz, ó. Deixa eu desenhar aqui a parada. É porque aqui é mais encapsulado do que lá no Java. Isso, exatamente. Mas eu vou fazer o desenhozinho aqui. Então, aqui está a base de dados. Beleza? Vou desenhar a nuvem, né? Fazendo o recurso tecnológico desse aqui para desenhar a nuvem. Não vou desenhar a nuvem? Não pode, né? E aqui está o meu projeto. Beleza? Então, aqui está o nosso projeto. Beleza? Quem vai service. Beleza? Então, quem vai para a nuvem é a service. Beleza, Luiz? Tranquilo? Então, ó, essa service, ela é um módulo. A gente está num outro módulo chamado listar. Bem aqui, ó, listar HTML. E o listar HTML, ele chama o listar.component. Esse é o component. Vou chamar de lista.typescript, que é o componente, tá bom? O que acontece? Esse cara que está aqui, ó, que é o método que realmente deleta, esse delete aqui, ó, é o delete do Firebase. Beleza? Eu não posso simplesmente chegar daqui, ó, e acessar esse cara. Beleza? Por quê? Porque eles estão em pacotes diferentes, estão em lugares diferentes, dentro do meu sistema, dentro do meu projeto. Tranquilo? Então, o que eu tenho que fazer?
a tela eu tenho acesso ao componente. Tudo bem? E o meu componente é que vai ter acesso ao serviço. Então, aqui, ó, eu tenho um método, beleza? Beleza? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Eu tenho um método chamado excluir, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um método excluir, que está dentro do meu lista component. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, excluir. E aqui eu estou passando o cliente. Certinho? Desse cliente, eu vou passar o código. Só que eu não posso simplesmente pegar esse excluir e vir para cá. Ó. Por quê? Porque o meu componente aqui, ó, ele não tem acesso direto ao Firebase. Quem tem acesso ao Firebase é a service. Então, por isso nós temos um método chamado delete na service. E quando eu quiser usar esse método, ou qualquer método, eu vou ter que ter uma chamada dentro do meu componente TypeScript, e dentro desse meu componente TypeScript, eu vou fazer de outra cor. E dentro desse meu componente TypeScript, eu chamo um método que está na service, que tem ligação com o Firebase. Beleza? Entendeu? Aí você fala assim, pô, mas que volta. Mas não tem como acessar direto. Compreendeu agora? Beleza. Então é isso, ó. Então tá aqui, ó. Quando eu chamar o método excluir, que é do meu component, porque no meu HTML eu tenho acesso ao meu component, mas no meu HTML eu não tenho acesso a service. Eu tenho acesso ao meu component só. Agora o meu component tem acesso a service. Beleza? É bem separado. A parte viewer, né? A parte do viewer ali, do front, com a parte do service, que tem a programação pesada de banco. Tá bom? Então, quando eu chamar esse cara aqui, eu estou passando CL. Dentro de CL está indo o código. Quando ele chegar lá na service e deletar, ó, vamos lá na service, não chamamos, não foi esse meta aqui? Ele fala, beleza, está chegando para cliente service, que é do tipo File Story Collection. Está chegando o cliente e dentro desse cliente tem um código. Ele fala, ó, então procura um documento lá dentro do nosso Firebase, ok? Que tenha um código igual a esse que eu estou passando dentro do meu Firestore Collection. Aí ele vai lá na nuvem e começa a procurar. Quando ele achar, o que ele faz? Ele deleta. Olha que maravilha. Beleza? Então, por isso que olha aqui, ó. Vamos lá? Vamos deletar o Juquinho. Ó, quando eu clicar aqui, ó, puf, ele fez aquilo que eu acabei de explicar. E é ligeiro, tá vendo? Já apagou na nuvem lá. Não tem mais não. Beleza? Bom, agora vimos a service no método deletar. Vimos o component, né, no método deletar. Beleza? Lembre-se que tem que criar esses caras aqui, ó. Tá? Criar esse elemento cliente, criar o elemento CL, tá bom? CLzinho. Ok? Então, ó, o que nós vamos fazer agora? Vamos para a parte HTML do componente. Eita, fé. Deixa eu colocar a bateria aqui. Só um minutinho. Mas, ó, agora a gente já tá nele aqui, ó. Beleza? Qual a linha que nos interessa? Essa linha aí, 18 aqui, ó. Beleza? E ó, quem eu estou chamando aqui, ó. Bora ver? Dentro de um ING-for, que é o nosso recurso que faz uma estrutura de repetição, né? Beleza? A gente, aí aqui, para ficar bonito, os caras falam, ó, diretiva ING-for. É um for each para o Angular, tá bom? O que ele faz? Ele faz um for e ele consegue criar uma variável local. Beleza? Tá bom? Então, ó, já vimos o esquema do let, né? O let, ele cria uma propriedade local aqui,
com base no nosso observable. Então, aqui é o que está sendo listado. Cada vez que eu faço uma iteração, eu pego o código, eu pego o nome e eu pego o e-mail. E listo, beleza? Então, para cada vez que eu faço uma iteração, eu estou jogando uma URL dessa aqui lá no final. Beleza? E aí é o seguinte, ó, o botãozinho Danger, que é aquele vermelhinho, no método click, beleza? Do TypeScript, isso aqui não é o onClick do JavaScript, tá bom? É o clique do TypeScript. Então, quando eu usar esse método click do TypeScript, eu chamo o método excluir, que está no meu componente vinculado a esse HTML. E quem eu passo para ele? CL. O que tem em CL, pessoal? Tem o código, tem o nome e tem o e-mail. Dá erro, Thaís, exatamente. Por se eu não chamar o código, eu posso até não mostrar. Eu podia colocar esse cara dentro de um campo hidden aqui em cima. Tudo bem, Thaís, você estava aí, eu não vi você chegando, não é? Que coisa, hein? Beleza, você compreendeu? Em algum canto aqui eu tenho que ter esse código. Por quê? Se eu não tiver a chamada dele aqui, ó, buscando do nosso observable, eu não tenho ele aqui. Se eu não tiver ele aqui, eu não consigo passá-lo como parâmetro. Beleza? E veja que o excluir, eu estou passando CL, que é o objeto inteiro. Beleza? Então, ó, quando eu clicar em excluir, ele vai chamar o método excluir, beleza? Que está dentro do meu componente.typescript, passando o objeto inteiro. Aí, vamos lá? O cara clicou, puf, veio para cá, ó. Ele falou, ó, cadê o método excluir? Ele está aqui. Então, ó, CL, que é do tipo cliente, que é uma variável local, beleza? Podia ser totó, recebe o cliente que veio lá do clique. O async, Luiz, toda vez que eu trabalho com ng-for, cadê o bicho? Está aqui. Toda vez que eu trabalho com ng-for e trabalho com um observable, eu tenho que usar o async para que ele possa pegar cada elemento do meu observable e colocar nas iterações da minha variável local criada com o let. Beleza? É um método que agrega funcionalidade ao ng-for. Tá bom, cara? Beleza. Então, ó, pessoal, quando chegar aqui, ó, quem vai chegar aqui dentro? Código, nome e e-mail. Só que quando eu for deletar, eu estou passando o código, nome e e-mail. Mas quando ele for lá para a service, bora lá na service. Cadê a service aqui, ó? Tchum. Beleza? No método deletar, quem eu estou pegando? Do objeto que chegou inteirão aqui em cliente, eu quero só o código. E passo esse código para o método deletar do Firebase. Beleza? Ó, esse delete aqui é o nome que eu dei. Podia ser deletar o cliente. Beleza? O cara que está deletando mesmo é esse aqui de baixo, ó. Esse aqui, ó, é do Firebase e esse aqui é o nome que eu dei para o método aqui dentro da service. Beleza, pessoal? E aí o resultado final. O resultado final nós já vimos que é o cara detonando o caboclo lá no banco. Eu vou fazer mais um cadastro aqui. Vou colocar aqui. Mariazinha Pereira. Não é meio qualquer. Cadastral. Beleza? Olha lá. Então, quando eu clicar aqui o observable, essa lista, né? Quando eu clicar, eu estou pegando este parâmetro do observable e estou mandando para o método excluir. O método excluir está passando o objeto, que tem todos esses dados aqui, ó. Código, nome e e-mail, para o método deletar lá da service. E a service está levando isso lá para o Firebase. Então, olha lá, ó, paf, ó, rapidão, detonou o cara lá no banco. Beleza, pessoal? Até aí tudo certo? Então, ó, se o projeto estava listando até a aula passada, você vai colocar esse cara aqui dentro da sua
service. Beleza? Calma aí. É erro, depois vocês vão consertar. Ok? Lembre-se que tem que criar essa constantezinha aqui, já estava, o retorno desse cliente já estava, o método set já estava, que é para a gente fazer a inserção, né? E aí no componente? O componente tem que ter esse método excluir aqui, ó. Beleza? Vejam se já tem esse selecionar cliente aqui, ó. Se não tiver, coloca ele, tá bom? E vejam se tem as rotas. Esse aqui eu vou passar o do onInit até o deletar. Beleza? O onInit aqui, ó. E para cima já está tudo certo. Então, aquele primeiro vai na service, esse vai no component lista e o lista HTML acrescenta esta linha aqui, ó. Ctrl C. E se ele pedir, tem que acrescentar o ng form no component aqui, ó. Component model. Cadê? App model. Beleza? Tem que ver se tem o forms model e o browse model para funcionar. Tá bom, pessoal? O primeiro passo é conectar o banco. Por que a gente fez o listar? Para saber se a conexão estava funcionando. Beleza? Lembra que nós fizemos o listar diretão? Fizemos até no componente principal. Aí apareceu a listagem lá, beleza. Então a service está funcionando com o Firestore 2. Aí você vai para service e cria todos os métodos lá que você precisa. A service, você vem aqui, ó, e dá um ng gservice. Ou então você pode vir aqui, ó, dentro do seu app, porque a service ela vai dentro do app, tá bom? Pode vir aqui dentro do app, ó, botão direito, new file, e aí você vai lá, totó.service.ts. Beleza? Quando você coloca esse ponto service, olha lá, ó, ele já, tá vendo que ele já fica com um ícone diferente? Beleza? Pode ser sim ou pode ser um ng aqui, criando um ng service, tarará, tarará. Quando você cria pelo prompt, tranquilo, cara. Quando você cria pelo prompt, ele cria mais 3 arquivos, né? Aqueles arquivinhos de pelo menos 2, ele mais o de teste. Quando você cria diretão aqui, ó, ele só cria o que você precisa, tá bom? E aí, pessoal, o detalhe é o seguinte, ó. Aí vem o esquema de organização de projeto, beleza? Vocês perceberam? Eu vou apagar esse service aqui, tá bom? Esse aqui eu tinha criado. Ó, estão vendo que a minha eu deixei solta? Mas eu poderia criar dentro de um pacote. Criar um pacote chamado service, beleza? Criar uma pasta chamada service. E dentro da service, ou um pacote ou um módulo chamado service. E dentro desse pacote eu criar todas as services que eu quero usar. Porque é o seguinte, olha aqui, ó. Vocês perceberam que essa service aqui, ó, ela está vinculada a cliente, aqui, tranquilo? Então, assim, se você tiver cliente, fornecedor, não sei o que, o ideal é você fazer uma service para cada um.
Beleza? Pô, mas vai ficar um monte de arquivo. Vai, mas é um CRUD para cada um. Beleza? Lembram lá de Java que nós fazíamos um para cada um? A DAO, que era a conexão, era para todo mundo. Mas o esquema depois da DAO tinha um arquivo para cada um. O CRUD é individual. A conexão é que é para todo mundo. Ué, mas onde é que está a conexão? A conexão tem o environment, né? Beleza? E vamos aqui nos modules, no model, geralzão. Cadê o app model aqui, ó? App model. Olha aqui, ó. Onde é que eu estou inicializando a conexão? Aqui, ó. Essa é para todo mundo. Agora, a service é uma para cada model. Se eu tiver 3 modules, eu vou ter 3 services, a não ser que uma delas seja como se fosse um join. Aí você tem que criar uma específica. Beleza? Então, quanto mais elaborado for o projeto, mais services vão aparecer. Por isso que tem um zilhão de modules aqui, de componentes. Tá bom? Você pode criar depois um model chamado service e dentro dele criar todas as services. E aí fica a seu critério. Tá bom? Lembre-se que o nosso curso aqui é mega power, mas é meio básico, né? E para a gente ter esse primeiro contato. Isso aqui pode ficar muito mais elaborado. E aí, pessoal? Estão pegando a manha aí? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. O delete já foi. E aqui o método que vai fazer efetivamente o update. Beleza, pessoal? Mas temos um detalhe. O update, ele vai precisar desse cara aqui também, ó. Esse get aqui, ó. Ok? Porque é o seguinte, esse get aqui, ó, eu estou buscando um código específico. Beleza? Por quê? Porque é o seguinte, quando eu clico aqui, ó, cadê o código? Aqui. Eu vou cadastrar aqui nossa amiga Thaís. Thaís. Não tem H, né? Ficou melhor assim, né? Sem H, né? Aí, Olive 2. Já eu vou ajeitar, viu, Thaís? E-mail. Thaís@gmail.com. Cadastral. Pum. Então, isso aqui é o create, né? Olha lá, ó. Agora é o seguinte, ó. Quando eu clicar aqui, vocês concordam que eu tenho que ir lá na nuvem para buscar esse registro específico? Esse doc, né? Esse é um doc. Concordam? E nós não buscamos, não é pelo código, eu tenho que arrumar esse negócio aqui. Não é pelo código que a gente busca? Certinho? Então, ó, eu vou lá e pesquiso o código. Se eu achar, eu trago o doc inteiro, tá? A tupla inteira. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro eu tenho que buscar. Então, primeiro eu uso esse get aqui, ó. Então, ó, o método get, quem eu estou mandando? O código. Tá bom? Beleza? Então, olha lá, ó. This clientes SF, que é o nosso collection, vai buscar um elemento doc que tenha esse código que eu estou mandando. Pega esse valor lá, se tiver, e traz para mim. Quando ele trouxer, eu guardo dentro de uma observable do tipo cliente. Só que essa observable está gravando um registro só, porque o código ele é único, né, pessoal? Beleza, pessoal. Tem aí, zero bala. Ok? Então, ó, esse cara é o que busca a tupla, o doc, o registro. Certinho? E esse aqui, ó, é o que realmente faz o update, é o que altera o dado lá na nuvem. Mas quando eu chamar esse cara, olha lá, ó, eu tenho que passar já o cliente que está com os dados novos. Beleza? Então, esse que é de retorno é observable. E esse que é para trafegar dado, para ficar mandando, é promised. Tá bom? Perceberam aí a diferença?
Então, toda vez que eu der um valid change, eu tenho que ter um observable para carregar o cara. Tá bom? Então, olha lá. Quando eu fizer isso aqui, que eu achar o elemento, eu trouxe, eu jogo na tela. Depois que eu pegar da tela lá e alterar, eu mando para esse método. Então, aqui vai chegando os dados novos. E o que eu faço? Falo, ó, nesse doc, com esse código, pega os valores da minha model, que já tem dados novos, e dá um update neste elemento clientes FCF, que é o nosso Story Collection. Cadê ele? Tá bem aqui, ó. Beleza? Então, estou mandando os dados novos. E aí, quando eu mando esse update aqui, ó, esse update é o lá no... Ele fala, beleza, então é para pegar nesse elemento, que tem esse código, e guardar esses novos dados que vieram do formulário. Beleza? Então, essa parte é a parte que tem na Cephs. Eu preciso desses dois métodos aqui. Um para buscar o cara que eu cliquei e trazer, e o outro, que é esse aqui, que vai levar os dados novos. Até aí, certo? Beleza? Então, tá bom. Aí é o seguinte. Aqui na Service, não tem muito mais alteração, não. Tá bom? A não ser essa aqui, ó. Vocês lembram que aqui tudo vai funcionar via HTTP? Então, vou ter que ficar trafegando dado de um lado para o outro, né? Aí, pessoal, por conta desse método update, nós vamos ter que criar esse atributo aqui, ó. Essa propriedade chamada HTTP de qualquer tipo. Beleza? Porque ela é que fica como se fosse o getPost lá, jogando dado de um lado para o outro, para a URL. Certinho? Porque que não vamos ter que ficar trafegando dado, né? A gente pega da nuvem, traz para cá e joga para observable para jogar para a tela. E pega da tela, joga dentro da nossa Story para chegar até aqui, ó. Certinho? Então cria-se esse cara bem aqui, ó. Tá comentado aqui, tá bom? Beleza? Ó. Esse comentário aqui é da de cima, né? Coleção e que permite os valores trafegarem pela web. Esse HTTP aqui. Beleza? Então agora que a service já está no jeito, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar aqui, tomara que não dê. Olha, deu. Então agora é o seguinte, ó. Aí eu vou fazer agora esse percurso aqui, ó. Então, ó, do listar, meu mouse não está dando uns piripaque. Do listar, ó, eu vou buscar eu vou usar aquele método get para buscar o dado que eu estou passando, o ID, tá bom? Eu podia pegar da tela e jogar no outro formulário, mas vamos lá, puff, ó, beleza? Então, trouxe os dados, ó. Então, Paes de Oliveira dos Santos, né? Beleza? Então, agora quando eu clicar no update aqui, ó, puff, mudar, é que ele vai realmente usar o comando update lá, o método update, ó. Beleza? Aí, agora eu fui lá na nuvem, deu update, voltou já. Beleza? Então vamos ver essa primeira parte aqui, ó. Que é do listar, que vai chamar um formulário de alteração, ó. Do listar para esse cara aqui, ó. Tá bom? Olha lá na URL, ó. Form, alterar cão e o ID que foi passado, ó. O código, o get código lá. Certinho? Então, beleza. Vamos para o lista de novo. Lista.component. Então, ó, no lista.component, que é esse cara aqui, nós também temos que ter um método que altera, que eu chamei de editar, olha aqui, ó. Beleza? Ah, mas por que tem ele aqui e tem na service? Pelo mesmo motivo do excluir. Eu não posso acessar diretamente da service. Tem que acessar primeiro o component e o component acessa a service. Beleza, pessoal? Lembraram aí? Até aí todo mundo acompanhando?
E aí, meu povo? Beleza, então vamos lá. Então, ó, criou-se um método chamado de editar e dentro dele eu estou passando o ID. Beleza? Esse ID eu estou criando aqui mesmo. Ó, um parâmetro. Beleza? E da onde é que vem esse ID? Da tela. Então lá na tela eu vou estar chamando esse cara aqui, ó. Quando eu chamar esse cara, eu passo para ele o código. Quando ele chegar aqui, ó, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o nosso this rota resposta, lembra que nós fizemos lá em cima? Ponto navigate, mandando para onde? Para esse caminho aqui, pessoal. Ó. Então, ó, quando eu clicar lá aqui, usar o método editar, eu pego esse código e mando para o form alteração, passando quem? Uma variável chamada ID cliente, na qual eu coloquei o código. Beleza? Então, este método está no lista.component.ts. Agora, eu vou no lista.component.html. Então, olha aqui, ó. Quando eu clicar no elemento aqui, ó, alterar, no botão alterar, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar o método editar, passando cl.código. Estão vendo que eu estou passando um código específico? E esse cl.código vai para onde? Vai chegar bem aqui, ó, no ID cliente. Então, é por referência, né? Estou mandando o código lá, ele está chegando aqui. E aqui, quando chega aqui, eu falo, ó, agora vai para a página form alteracão, levando essa variável ID cliente. Até aí tudo certo? Beleza? Entendido? Beleza, pessoal? Então, isso aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Lista cliente. Isso é esse ato aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, eu estou pegando esse cara aqui, ó, esse código, e estou capturando ele, guardando em uma variável, e estou mandando para outro componente, que é um componente chamado formulário de alteração. Olha lá, ó. Então, beleza? Então, olha lá, ó. Olha o caminho lá que eu tinha passado. Ó. Forma de alteração, barra, e aquela variável. Ó. O cifrão código é esse cara aqui, ó. Ele está trazendo esse valor, tá vendo? Por isso que eu consigo capturar isso aqui. Então, agora eu estou no formulário de alteração, né, do aluno, né? É de cliente, né? Eu botei o nome errado. Beleza. Ok? Então, o que que eu fiz? Eu dei um ngGC, ou seja, dei um ng component, né? Criei um componente chamado formulário altera cliente, ó. Forma altera cliente, beleza? Aí você fala, mas ele está chamando é forma e alteração. Beleza, por quê, pessoal? Lembra que eu estou usando aqui a rota, e na rota eu posso dar um apelido, beleza? Então, ó, forma e alteração cliente, beleza? Okay? Ah, mas como é que ele vai achar esse cara? Vamos lá nas rotas. app.rota.component, cadê? Aqui, ó, app rota em módulos. Então, olha lá, ó. Qual é o nome do meu componente? Formulário altera cliente, ó. Formulário, aqui embaixo, jogar para cá. Formulário cliente component, né? Altera cliente component, tá vendo? E qual é o apelido que eu dei para ele? Forma e alteração. Beleza? Agora, outro pequeno detalhe que eu demorei um tempão para descobrir por que não estava funcionando quando eu comecei a estudar. Você concorda que quando eu clico aqui, ó, eu não estou chamando um outro componente e eu não quero passar esse valor aqui para o outro componente, para esse componente, via rota. Então, pessoal, olha lá, ó, eu falo, ó, quando chamar esse forma alteração aqui, ó, a gente não criou aqui, ó, no lista component,
uma variável. Isso aqui, ó, o cifrão, quando a gente usa esse cara, a gente está criando uma variável, tá bom? Eu não quero passar o valor dessa variável para esse formulário. Então, lá na rota, eu tenho que falar, ó, do meu form alteração, barra, quando eu chamar esse cara, leva essa propriedade código com o que tiver dentro dela. Tá bom? Então, aqui, ó, já na rota eu passo todo mundo. Senão ele não chega do outro lado. Opa. Beleza. Detalhezinho, né, pessoal? Se tirar isso aqui não funciona a alteração, tá? Beleza? Então lembrem-se disso aí, tá bom? Então, ó, quando chegar lá no form alteração, agora nós vamos ver ele. Form altera cliente.component. Vou clicar nele agora, tá bom? Beleza, então agora aqui, ó. Dentro do form alteração, eu vou ter que ter estes elementos aqui, ó. Dentro do onInit eu tenho que ter um cliente que é do tipo cliente, que é do tipo model, né? Que é o que tem os getSet, né? Aquela parada toda que nós já vimos. Nós temos aqui, ó, ID cliente, ó. Ó, quem tá aqui? Uma propriedade. O que essa propriedade vai receber? This.rota.snapshot, que é um método. Desse snapshot eu quero o parâmetro código. Ou seja, eu quero o que tem dentro de código que foi passado lá pela rota, pela URLzinha da rota. Eu pego aquele código lá, que é um parâmetro, uso o snapshot dele e jogo dentro de ID cliente aqui, ó. Então, estou pegando aquele código lá, aquele código cabulosão que foi gerado lá pelo Firebase, que a gente tem acesso dentro do nosso Observable, e estou colocando dentro de ID cliente. Eu escrevi errado, olha só que bagaça. Mas depois vocês vão arrumar isso aqui. Certinho? Então, estou guardando aqui dentro. Ó. Feito isso, pessoal, aqui nós temos um Observable. Por quê? Toda vez que eu tiver uma tupla, né, um registro, um doc, eu tenho que ter um Observable vinculado à nossa controle. Porque, ó, estou pegando esse código, estou guardando aqui e estou vinculando a nossa model. E a nossa model tem que ter uma forma de trabalhar com ela. Beleza? Então, agora é o seguinte, olha aqui, ó. Dentro do construtor, eu tenho que ter esses caras aqui, ó, essas propriedades. Uma do tipo rota, por quê? Porque o tempo todo eu estou trabalhando com rota. Tá vendo? Active rota. Beleza? Eu tenho que ter este método aqui, que é do tipo rota também. E o nosso service, como sempre. Ó. Porque o nosso service é que vai nos dar acesso àquele método que está lá dentro da service, que realmente faz o update. Beleza? Então, ó, esses três atributos nós vamos usar. Agora, no onInit aqui, ó, o que nós vamos fazer? Vamos usar o async de novo, porque a gente vai estar trabalhando com esse camarada que está vindo lá daquela listazinha. E olha aqui, ó. This cliente SRV get this ID cliente. Lembra que a gente tem um método get lá dentro da service? Esse get aqui, ó, é o da service. E o que eu estou passando para ele? Um ID do cliente, ó. Beleza, pessoal? Então, ó, estou passando o ID do cliente. Ele está indo lá dentro do nosso Observable lá na nuvem, tá buscando o dado e eu estou trazendo esse cara. Então, estou criando aqui, ó, um subscribe, que é como se fosse uma variável de ambiente aqui, que recebe this.cliente, que é a nossa model, que recebeu um observable, e a gente está chamando esse cara de dados. Estou pegando isso aqui, estou guardando dentro deste camarada aqui, ó, que a gente chamou de this cliente SRV, e chamou de dados para guardar ele. Agora, olha só, peguei isso aqui, o método getzinho aqui, né? E onde é que eu vou colocar isso aqui? Ó? Quando a gente passou como parâmetro o código, vamos para o formulário component altera.html, ó. Beleza? Então, olha aqui, ó. Aqui é que a gente está buscando o dado que chegou. Lembra que a gente passou o código e ele voltou com o observable? Então, ó, agora eu estou pegando aqui, ó, um campo hidden e estou colocando o nome dele como código aqui no formulário.
E o ngModel dele, eu estou pegando o conteúdo da minha propriedade cliente no elemento código. Estou pegando o código. A gente já tinha trazido ele lá do listar, mas a gente não mandou ele lá para a nuvem. Aí ele foi lá e trouxe. Aí trouxe o código. Se ele achar, ele traz o código. O que mais? Um outro campo do tipo texto chamado nome. E o que eu estou colocando nele? O cliente.nome, do meu observable.nome. E onde tem o e-mail? Cliente.email. Estou trazendo o dado atual e estou colocando aqui na tela, que é isso aqui que nós fizemos. Ó. Olha lá, tá isso. Ó. Quando eu clicar, ó, puff, ele mandou o código, trouxe o observable. Eu estou pegando o observable e estou jogando cada item. O código está aqui, pessoal. A gente não está vendo porque ele é campo hidden. Mas, ó, ele vem na URL, ó. Você fala, mas você já estava aqui, eu não podia ter utilizado do próprio listar para trazer para cá? Até poderia, mas você tem que usar a service, porque vai ter mecanismo que você vai ter que controlar dentro da service. Regras de negócio, por exemplo. Ok? Então, olha lá. Preenchi o formulário, não preenchi? Tá vendo agora aqui que tem um método alterar e eu estou passando o cliente? Por quê? Cliente.nome, cliente.email, cliente.código. Aqui em cima é o que está atual. Agora, depois que eu alterar aqui, ó, thaís@gmail.com, vou mudar o e-mail. thaís@spftech.org.br. Olha lá, estou prevendo o futuro já, hein? Beleza? Então, ó, agora eu não estou mandando uns dados novos. Então, eu estou aqui agora, ó. Eu estou alterando esses caras e quando eu clicar nesse botão alterar, eu vou pegar esses dados novos que eu acabei de preencher e vou mandar para o método alterar. Beleza? Certo, pessoal? Então, ó, puf, cliquei em alterar, estou mandando o cliente. O que tem dentro do cliente? O código, que é o mesmo, o nome, que é o mesmo, mas eu poderia ter alterado, e o e-mail, que foi realmente o que eu alterei, que é o e-mail do STF, aí, da nossa amiga que vai ser chefe da equipe lá do STF, de TI. Beleza? Então, ó, joguei para cá, ó. Então eu venho para onde? Formaltera.component. Agora eu estou chamando esse método aqui, não é isso? Qual é o ponto de entrada desse método? A nossa model cliente, que agora está com os dados novos. E o que eu estou falando para ele fazer? Aguarda um pouquinho, dá um this.clientService no método update e manda esse cara para lá, ó. Beleza? Então, ó, quando ele chegar aqui, ó, para onde é que ele vem, pessoal? Ele vem para a nossa service e vai procurar um método chamado update, ó. Vamos lá? Vou pegar a nossa servicezinha aqui, ó. Pá. Então ele vem para onde? Para cá, ó. E fala, ó, no update chega um cliente com os dados novos, beleza? O que eu faço agora? Cliente service.doc, ou seja, nesse doc, onde tem esse código que veio, dá um update com todos os dados do cliente. Aí ele vai lá e atualiza. Olha que massa, pessoal. Puf, olha lá, a nossa amiga Thaís, chefe do STF Tech. Beleza? Aí, como é que voltou para a lista? Voltou para a lista porque a gente fez isso aqui, ó. Cadê? Ó, ele veio, executou o update. Do update ele voltou para onde? Para o nosso component. Cadê o component? Não, ele veio, executou essa linha, guardou um pouquinho, executou essa linha e depois thisrouter.navigate lista. Voltou para a lista. Eu posso voltar para qualquer lugar. Posso criar um componente de resposta aqui, ó, e ficar mandando tudo para ele. E aí, pessoal? Compreenderam?